Boa noite, né, para todo mundo. É o nosso penúltimo encontro. Vai encerrar isso aqui no dia 6. Dia 6. E o tema do nosso último encontro será sobre o controle social. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema do financiamento da saúde. Nós falamos o tempo todo, né, desde o primeiro encontro, sobre o direito à saúde, quem que tem que garantir a saúde, enfim. Para fazer tudo isso, tem uma coisa básica, fundamental, que é necessário, sem o qual não se faz, que é o dinheiro, né? Sem dinheiro, a gente não faz política pública. Sem dinheiro, a gente não faz saúde, sem dinheiro, a gente não faz nem controle social, em último caso, né? Nós precisamos disso. Tudo tem um custo. É a unidade básica de saúde que tem que construir, que tem que ter a estrutura, tem que ter os materiais, tem que pagar o salário dos profissionais da área da saúde, né? Dos técnicos, de todo mundo. Os hospitais de média, alta complexidade, enfim, vocês podem imaginar o tamanho desse negócio que a gente precisa financiar, né? Por isso, a discussão sobre financiamento não é uma coisa menor. Aliás, ele é estrutural, né? E é tão estrutural que durante todo esse processo, desde 88, mais especificamente desde 90, quando a gente, né, organizou o Sistema Único de Saúde e disse como vai funcionar e começou a operar nessa perspectiva, desde aquela vez, a gente vem conversando sobre o tema do financiamento, que é um dos problemas gravíssimos do Sistema Único de Saúde, né? Quando a gente diz que não tem profissional, que tem que ficar na fila, que tem que esperar não sei quantos dias, que não tem consulta para todo mundo, que tem que chegar de madrugada na unidade de saúde, porque, enfim, né? Tem que fazer consultas por fora, tem que fazer exames e pagar por fora, porque, enfim, isso tem a ver com esse elemento fundamental que é o tema do financiamento, né? E isso é importante a gente conversar, justamente para entender primeiro como é que funciona, essa é a nossa ideia aqui, como é que, afinal de contas, funciona o financiamento da saúde, ou seja, como é que o Estado disse que vai usar o dinheiro para garantir o direito à saúde de vocês, de nós, do meu direito, enfim, de todo mundo, né? E mais do que isso, não é só como vai gastar, da onde vem o dinheiro, como ele vai gastar, né? No encontro anterior, quando a gente conversou sobre o planejamento, a gente disse o seguinte, olha, você tem que planejar o que vai fazer. Não foi o que nós conversamos, aliás, vocês saíram com uma série de tarefas, né, de procurar documentos, enfim. Primeiro, o Estado tem que dizer como é que eu vou usar o dinheiro que eu tenho, né, que é o planejamento, é para isso. E o planejamento, basicamente, você planeja o que vai fazer, e o que vai fazer precisa de dinheiro, né? Como é que tu vai usar isso? Depois que você usou o dinheiro, como é que você usou o dinheiro, né? Sem entrar no mérito se esse dinheiro é suficiente ou é insuficiente, né? Nós vamos conversar aqui de forma mais ampla. No tema do planejamento, a gente diz o seguinte, ó, os conselheiros e conselheiras. Os conselhos de vocês recebem a prestação de contas dos gestores municipais para dizer, olha, eu fiz tal coisa e eu gastei tanto, né? Eu gastei tanto. E aí vocês controlam, olham para ver se o gasto foi adequado ou não. Eles andaram comprando coisas muito mais caras do que deveria, enfim, ou andaram pagando coisa que não deveria, enfim, esse é o controle social, né, para ver como é que gastou. Mas tem um debate anterior a isso. De onde vem esse dinheiro? Como esse dinheiro é aplicado? Como é que esse dinheiro é colocado para as ações e serviços de saúde? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, e nós vamos fazer uma conversa um pouco mais ampla, assim. Eu vou entrar em alguns elementos mais específicos, mas o nosso diálogo, assim como a gente conversou sobre a organização do sistema de saúde aquela vez, que eu apresentei um videozinho que fala sobre isso, que a gente conversou, aqui também vai ser assim. Aqui no CEAP, nós produzimos um material audiovisual, que depois eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp para vocês poderem assistir de novo. Ele é rápido, né? Inclusive, seria muito importante que vocês pudessem mandar né, para os seus contatos, grupos de conselhos, enfim. Nós vamos assistir isso agora, né? Ele, se não me engano, é de 5 ou 7 minutos, é super rápido. E ele traz uma série de elementos sobre o tema do financiamento. Depois desse vídeo, eu vou entrar em algumas questões específicas para depois a gente fazer a nossa dinâmica de sempre, que é abrir aqui para conversar um pouco sobre isso. Vamos lá.
O Brasil estabelece na Constituição Federal que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e não uma mercadoria. Por isso foi criado o Sistema Único de Saúde. O SUS é universal, integral e equitativo. Municípios, estados e União estruturam um sistema integrado com controle social para oferecer todos os cuidados de saúde no território nacional. Quando a Covid-19 chega e ameaça a vida no planeta, os brasileiros reconhecem a importância do SUS. Mas um sistema desse tamanho é viável? O Brasil tem recursos para pagar? A ideologia neoliberal sempre tenta convencer a população de que não há dinheiro, e por isso o SUS é inviável. O SUS atende e cuida de todas as pessoas desde antes de nascer e durante toda a vida. É muito diferente de um plano privado de saúde, em que fora da lista contratada não há atendimento e a pessoa precisa recorrer ao SUS. O SUS precisa de investimento. A saúde tem 9,47% do produto interno bruto do Brasil, mas somente 4% são investimentos do setor público, que atende a todos integralmente. A maior parte dos recursos estão no setor privado, que atende com serviços limitados apenas quem pode pagar. Oferecendo cobertura integral e universal, o país gasta menos do que R$ 1.400 em saúde por pessoa a cada ano. A saúde pública no Brasil é muito maior, mas gasta menos que os outros países. Todo o dinheiro da saúde é investimento, porque promove o bem do país. Para cuidar da saúde do Brasil, o SUS é financiado com recursos da União, dos estados e dos municípios, conforme determina a Constituição Federal. Ou seja, cabe ao poder público, nas 3 esferas de governo, garantir recursos para o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde. A Constituição e a Lei 8.080 de 1990 estabelecem que o SUS receberá os recursos necessários para cuidar universal e integralmente da saúde. Por isso, quando decidem o orçamento público, os gestores não podem entregar recursos insuficientes ao custeio e aos investimentos no SUS. Também cabe ao Ministério Público zelar pelo respeito e proteção à saúde pública, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Conforme a Lei 8.142 de 1990, seguindo as diretrizes da regionalização e da descentralização, equipamentos e serviços foram transferidos da União para os estados e municípios, mas os recursos nunca acompanharam as atribuições repassadas aos municípios, causando o subfinanciamento do SUS. A Emenda Constitucional 29 de 2000 e a Lei 141 de 2012 organizaram os investimentos no SUS. Foram criados os fundos de saúde nos 3 níveis da federação em contas exclusivas e vinculadas para repasses diretos, o que favorece o controle social. A União deve investir, no mínimo, o mesmo que no ano anterior, mais a variação do Produto Interno Bruto. Além disso, nos estados o investimento em saúde não pode ser inferior a 12% e nos municípios não pode ser inferior a 15% do orçamento. Porém, o cumprimento desses percentuais é ainda um desafio e uma luta da sociedade brasileira. Em 2016, aderindo ao Estado mínimo e contra a proteção social, o Brasil adota um regime fiscal de austeridade. O governo quer reduzir os déficits orçamentários por meio de cortes de gastos, aumento de impostos ou uma combinação de ambos. A Emenda Constitucional 95 de 2016, chamada PEC do Fim do Mundo, estabeleceu um teto fixo para gastos públicos, congelando os recursos da saúde por 20 anos. O governo promove a austeridade e o ajuste fiscal, afirmando que o país está endividado por causa das políticas sociais. Porém, a auditoria revela que a maior parcela da dívida são juros e amortizações bancárias, e não investimentos sociais e em saúde pública.
A emenda 95, ao congelar gastos públicos, compromete os repasses da União aos estados e municípios, atingindo o orçamento do SUS. Em 2018, o governo também mudou o cálculo do valor a ser investido pela União, desvinculando a variação do PIB. Com a política fiscal de congelamento de gastos públicos, o SUS recebe cada vez menos recursos. Esse desfinanciamento provoca perdas que comprometem a continuidade do sistema de saúde. Ao invés de política de austeridade fiscal que prejudica o país, é a estrutura tributária que precisa mudar para favorecer a sociedade e não somente os ricos. Hoje, o trabalhador e o pequeno empresário pagam a maior parte dos impostos, porque a tributação é regressiva, centrada sobre o consumo e não sobre a renda. Assim, no Brasil, quem é mais rico, menos impostos paga. O sistema tributário brasileiro permite, na declaração do imposto de renda, o abatimento de 100% de gastos em saúde privada. Ou seja, recursos públicos que deveriam ir para o SUS financiam o setor privado de saúde. Além das perdas em financiamento, o governo federal muda o modelo de atenção básica do SUS. Antes, o repasse de recursos era por 6 blocos de investimentos: atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão e investimentos. Em 2017, a Portaria 3.992 lança a nova Política Nacional de Atenção Básica. Concentra os repasses em apenas 2 blocos: custeio e investimentos. A nova política rompe com o modelo da atenção básica como ordenadora da rede, enfraquece as ações de prevenção e promoção da saúde e enfatiza o pronto atendimento. A Portaria 2.979 de 2019 cria o programa Previne Brasil, acaba com o piso da atenção básica e concentra recursos em grandes centros, prejudicando a universalidade, a equidade e a regionalização do SUS. A nova Política Nacional de Atenção Básica e o programa Previne, elaboradas e aprovadas sem a participação obrigatória por lei dos conselhos de saúde, diminuem os serviços e alteram o modelo de atenção. O objetivo dos governantes alinhados ao neoliberalismo é o desmonte do Sistema Único de Saúde, com a diminuição gradativa de recursos e a mudança do modelo de atenção básica. Há dinheiro para a saúde no Brasil, mas as decisões políticas favorecem o setor privado e os especuladores. A defesa do SUS é a luta pela vida. No Brasil, saúde não é mercadoria. Saúde é direito humano, direito de todos, garantido pelo Estado. E aí, gente, deu para escutar bem o áudio, o vídeo? Eu vou, como eu falei para vocês, eu vou mandar depois isso no grupo do WhatsApp. Ele é um material super simples, no sentido de não ser muito tempo, mas ele trata basicamente de todas as questões que dizem respeito ao financiamento, né? Por isso eu acho particularmente ele é muito, muito didático, inclusive. Eu queria, além do que já foi dito ali, dizer mais algumas coisas em relação ao tema do financiamento, para depois a gente poder conversar aqui e abrir para dúvidas e comentários. Vocês viram ali no material que uma primeira coisa importante, uma informação importante, diz o seguinte: de todos os gastos que a gente faz no Brasil na área da saúde, apenas 4% é do setor público. Em torno de 6 a 7% do setor privado, o que totaliza, em termos de gastos em saúde no Brasil, em torno de 10 a 11%. Né? Como é que é feito o seu cálculo? Só para a gente entender.
Quando você vai na farmácia e compra um remédio, quando você, enfim, contrata um plano privado de saúde, quando por ausência dos exames ou por demora do exame, você vai lá no laboratório e faz um exame por conta própria, quando você paga, coisa que todos nós já fizemos, né? Todo mundo já de alguma forma às vezes precisa, ao invés de ir lá, ficar na fila, esperar, não sei o que, vai lá e paga, sei lá, R$ 80, R$ 150, R$ 200. É disso que a gente está falando quando estamos falando de gastos privados. Ou seja, o gasto que as pessoas fazem de forma privada para atender às suas demandas de saúde. Todos esses gastos privados que as pessoas fazem individualmente para atender a sua demanda de saúde, ele é superior ao que o Estado brasileiro gasta para cuidar de cada um de nós. Né? Por isso que quando a gente está falando do montante geral de dinheiro que se gasta na saúde no Brasil por ano, 4% desse total é do setor público. O resto é do setor privado. Vejam, isso é significativo por quê? Porque todos os países que têm sistemas universais, têm saúde parecido com o que a gente tem no SUS, o gasto público é infinitamente superior ao gasto privado. Essa é a equação que eu queria mostrar para vocês, certo? Ou seja, o gasto público na saúde, ele é muito maior do que o gasto privado, o que significa dizer que muito provavelmente as pessoas não têm nem por que gastar por fora, né, do seu dinheiro, porque tem um sistema público que funciona e funciona bem. Quando você tem um gasto mais no privado do que o público, significa que a gente está patinando, né? Porque se está tudo no setor público, eu não vou precisar pagar por fora um exame, uma consulta, comprar um remédio, né? Não é assim? Se está disponível no sistema público em condições adequadas ao que eu tenho de demanda, eu vou usufruir isso que está disponível no setor público, não vou fazer no privado. Então, esse é um elemento importante, primeiro. Ou seja, comparativamente, o Brasil está muito abaixo de vários outros países, inclusive países que não têm sistemas universais. Vocês viram lá enfim, a lista de países, inclusive o Brasil está lá em cima. O Brasil está inferior a países que sequer têm sistemas universais. E olha que o Brasil se propõe a ter um sistema universal de saúde. Então, para dizer o seguinte, por que eu estou falando isso? Ah, e outro. A gente gasta menos de R$ 1.400 por ano por pessoa para cuidar da saúde. Ou seja, o Estado brasileiro gasta em torno de R$ 1.400 no Fernando, no João Pereira, na Marieni, na Marise, na Arlete, na Sandra, certo? Essa é a média de gasto que o Estado brasileiro tem em relação a cada um dos cidadãos brasileiros e brasileiras. Esse valor total de gasto individual por pessoa também é muito inferior em relação aos demais países. O Brasil perde, inclusive, para países da África. Parece estranho dizer isso, mas é verdade. Tem países da África que gastam mais do que o Brasil, por exemplo. Né? Tamanho o nosso desafio em relação ao tema do financiamento. Certo? Então, primeira coisa importante é dizer o seguinte. Desde 1990, os movimentos sociais, os conselhos de saúde, as pastorais, os sindicatos, enfim, todos aqueles que a vida inteira defenderam e construíram o Sistema Único de Saúde, sempre se mobilizaram a partir da ideia de que nós tínhamos no Brasil um subfinanciamento da saúde. O que é subfinanciamento? Subfinanciamento significa dizer que o dinheiro não é suficiente para aquilo que o sistema precisa fazer. Ele é subfinanciado, ou seja, ele é inferior ao que precisaria. Né? Então, eu tenho um gasto total de R$ 1.500 na minha casa, mas eu ganho só 1.300. Então, há uma falta de dinheiro para fechar a conta no final do mês. Isso é né? Não é suficiente. A vida inteira não foi suficiente. Lá no início, quando a gente começou a implementar o SUS, a lei diz assim, olha, do total do dinheiro arrecadado desculpa a expressão, agora esqueci, não é assistência, para a Seguridade Social,
certo? No Brasil, a Seguridade Social inclui saúde, assistência social e previdência social. Esse é o nosso tripé, certo? Do ponto de vista das políticas públicas. O Brasil tem um tripé da Seguridade Social, que é saúde, assistência e previdência. Nós temos no Brasil impostos que são diretamente arrecadados para para o nosso sistema de seguridade social. Né? Tem um imposto chamado IS, não sei o que é exatamente isso, né, distribuir esses recursos para a saúde, assistência e previdência. É claro que a previdência é uma contribuição tripartite, né? O Estado, nós, trabalhadores e os patrões. Mas a parte do Estado que vai para a previdência vem desse financiamento. A lei diz o seguinte, ó, do total de dinheiro que é arrecadado, né, para esse setor, 30% tem que ir para a saúde. Isso lá em 90, 30% para a saúde. Para início de conversa, essa lei nunca foi cumprida, ou seja, o SUS sempre recebeu dinheiro inferior ao que deveria, inclusive por lei. Aí, vocês viram no vídeo, vou fazer um pequeno histórico para a gente chegar onde eu quero chegar. Em 1990, aliás, em 2000, a gente aprovou, o Congresso Nacional aprovou uma emenda parlamentar, emenda constitucional, aliás, a EC 29. A EC 29, para quem está há mais tempo no SUS, vai lembrar que a gente fez centenas de atividades discutindo a EC 29 no Brasil inteiro por 20 anos, praticamente. Por muito tempo, nós ficamos discutindo a EC 29. Por que nós ficamos discutindo a EC 29? Porque a emenda constitucional 29 foi a emenda que define como o dinheiro será gasto pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, certo? E diz a emenda o seguinte, os municípios devem investir como mínimo 15% do seu orçamento por ano. Certo? Seria muito importante que vocês fossem atrás dessa informação e vejam quanto por cento por ano o município de vocês está gastando na saúde. Lembre aquele PPA que a gente falou e tudo, né? O valor total que o município de Joinville arrecada por ano, 15% desse valor total, ele tem que investir na saúde, ele tem que mandar isso para a saúde, obrigatoriamente. Tem municípios que mandam até 19%, 20%, mas como mínimo tem que ser 15%. Isso foi a lei que disse, certo? Então, digamos, se a arrecadação anual é de 1 milhão, 150 mil, tem que ir para a saúde, 15%, né? Essa é a regra, essa é a lei. Quando vocês recebem o relatório de gestão, de prestação de contas anual, observem lá que geralmente o município faz um balanço sobre isso e diz, olha, do montante arrecadado no ano anterior, sei lá, 15%, 16%, 17% foi gasto em saúde, o que corresponde a, sei lá, 2, 3, 5, 10, 15 milhões de reais e vai estar lá. Se vocês tiverem essa curiosidade, podem procurar o relatório, o RAG, Relatório Anual de Gestão, que foi apresentado no conselho de vocês até março desse ano, e vejam lá na apresentação que a secretaria fez, se não aparece lá o percentual que o teu município gastou ano passado. Por lei, portanto, é 15% que os municípios podem, nunca pode gastar menos, certo? Aliás, isso é uma informação importante. Por lei, os municípios devem gastar 15% do seu orçamento na saúde e 35% do seu orçamento para a educação. Vocês vejam que saúde e educação, por lei, leva metade do orçamento dos municípios. Sempre. Metade. E outra metade, o resto o resto das políticas brigam. Certo? 15%. Isso é muito importante. Diz também essa lei, a emenda constitucional 29, que os estados devem gastar como mínimo 12% do seu orçamento. E aqui, de novo, né, pessoas mais antigas na luta pela saúde. Nós fizemos todo ano sempre um estudo, sai pesquisa, a gente faz seminário, enfim, para dizer, os estados não estão gastando 12%, estão gastando menos. Eu lembro muito bem que a gente fez um seminário uma vez em Florianópolis e saiu uma tabela na Folha de São Paulo mostrando
quais são os estados que mais gastam e quais são os estados que menos gastam. E os estados da região sul estavam lá embaixo, eram os que menos gastavam em saúde, certo? E essa lei também vai dizer que, aliás, essa outra informação, vão atrás, pesquisem para saber quanto Santa Catarina, quanto por cento do seu orçamento do ano passado ele colocou na saúde, quanto é que ele gastou em termos percentuais. Converse, sei lá, com algum conselheiro estadual, com alguém por aí. É muito importante vocês observarem esse tipo de coisa para se empoderar sobre isso. Essa lei também vai dizer como é que o governo federal vai gastar o seu dinheiro. E o que ele vai dizer? O governo federal sempre tentou se esquivar da responsabilidade. Isso é como ponto de partida. Nunca quis assumir um compromisso mais específico, ou, melhor dizendo, o governo federal nunca quis vincular o seu orçamento à saúde. Essa discussão é meio chata assim, mas é isso mesmo. Ou seja, o governo federal nunca aceitou que a lei obrigue ele a gastar um percentual mínimo do seu orçamento na saúde, como é no caso dos governos estaduais e nos governos municipais. Por isso, e por iniciativa do próprio governo federal, na época, movimentou a sua base no Congresso, enfim, e a emenda constitucional 29 disse o seguinte: o governo federal, isso apareceu no vídeo, vai gastar, escutem bem, o governo federal, por lei, ele vai gastar sempre o montante que ele gastou ano passado. Então vamos dar um exemplo. Ele gastou ano passado 50 milhões de reais. Esse ano ele tem que gastar 50 milhões de reais, que é o mesmo valor do ano passado, mais a variação nominal do PIB e da inflação. O que significa isso? Significa o seguinte: cada ano sai um número chamado de inflação e um outro número chamado de PIB, não é? Nós acompanhamos, mesmo sem querer, às vezes no noticiário. O Brasil cresceu 1% do PIB, 1,5% do PIB. Não, o Brasil foi para trás, é menos 2%, enfim. Esses tempos todos sempre tem sido menos e menos e menos. Uma retração da economia, como dizem os economistas. E aí tem o tema da inflação, né? O tal do IPCA, que é o Índice Geral da Inflação que a gente usa como referência. A inflação agora está disparada, né? Se não me engano, está lá por 12%, 13% já a inflação, né? E no final, e isso é calculado mensalmente. No final do ano sai um valor da inflação. Então, o que o governo federal tem que fazer? É meio chato, isso aqui é meio complicado, mas é assim que funciona. O governo federal tem que gastar os 50 milhões, como exemplo, que ele gastou ano passado, acrescido pela inflação. Então, 50 milhões mais 10% se a inflação foi 10%, certo? E, além dessa inflação, tem que também acrescer a variação do PIB, ou seja, PIB ano passado cresceu, digamos, 1,5, então tem que também acrescentar mais 1,5 nesses 50 milhões. Se, vejam a jogada, o que acontece? Se o Brasil não cresceu como tem sido ultimamente, se o PIB foi para trás, ele não tem obrigação de corrigir pelo PIB, né? Ou seja, inclusive ele pode gastar menos. Esse era o problema. Então, esse é o cálculo do governo federal. Isso mudou depois. Eu estou fazendo um histórico aqui para a gente entender esse negócio chato aí do financiamento. Ok? Qual é a questão em relação à emenda 29? E por isso a gente passou anos discutindo e fazendo pressão no Congresso Nacional. Essa mesma emenda constitucional dizia o seguinte: esta emenda precisa ser regulamentada para deixar mais claro uma única coisa, que era fundamental: dizer na lei o que é gasto em saúde e o que não é gasto em saúde. Certo? Porque veja o seguinte, assim, eu sou prefeito de Joinville, vou usar o exemplo de Joinville. Sou prefeito de Joinville. A lei, de forma muito genérica, me diz o seguinte: prefeito, você vai ter que gastar 15% do seu orçamento na saúde. E eu digo: perfeito. A pergunta que eu faço para a lei é o seguinte: o que é gasto em saúde? Me diga o que é gasto em saúde. Gasto em saúde é o salário que você paga para os médicos. Perfeito. Gasto em saúde é a pintura que você fez lá na Unidade Básica de Saúde. Perfeito. É a compra do carro que você fez para a Secretaria Municipal de Saúde. Perfeito. Tranquilo. É a ambulância que tu comprou. É gasto em saúde.
Só que, como a lei não disse o que é e o que não é, e cada um decidia o que era e o que não era, sempre tem os espertinhos que usam o dinheiro da saúde para outras coisas e alegam na prestação de contas que aquilo tem a ver com saúde. Certo? Então, nós chegamos a ter exemplos como este que eu vou dar para vocês. O prefeito da cidade tal gastou 50 mil reais para fazer uma ponte e colocou esses 50 mil reais que ele gastou na ponte como gasto em saúde. Aí vocês vão dizer, o que tem a ver a ponte com a saúde? Aí o prefeito diz, é em cima da ponte que a ambulância passa. Portanto, a ponte é gasto em saúde. Certo? Estou só dando um exemplo. Assim. Usa o dinheiro da saúde para reformar a escola. Bom, isso não é educação, é verdade, mas uma escola melhor estruturada previne que as crianças adoeçam, portanto, também é saúde. E virou uma confusão e um festival. Ninguém mais sabia, porque a lei nunca disse o que é e o que não é, né? O que pode gastar e o que não pode gastar. Por isso, nós, os movimentos sociais, como o dinheiro já era pouco, havia toda essa confusão e, enfim, se gastava menos ainda do que deveria. E nós sempre fizemos mobilização no Congresso Nacional. Vejam como é a política. Gente, passou quase 20 anos. 20 anos dessa emenda nunca foi regulamentada. Ela foi regulamentada em 2016 e foi aprovada em 2000. Passou 16 anos no Congresso Nacional para que a gente fosse regulamentar essa emenda 29, que não era outra coisa do que deixar claro lá na lei, ó, isso aqui é gasto em saúde, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Né? Para esses prefeitos, esses gestores espertinhos não fazerem mais isso com o dinheiro da saúde. Já não era suficiente, ainda faziam isso. É assim que funciona a política, ela é muito demorada e por isso eu vou dar um parênteses aqui. A gente está, inclusive, aqui no Zé preparando um material para discutir com as pastorais, e vamos, inclusive, propor para vocês discutir o SUS e as eleições. Né? Num período em que a gente criminaliza a política, acha que é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. É desses caras que a gente vai eleger em outubro que depende muita coisa. Vejam, a gente nunca conseguiu aprovar. Nós demoramos 16 anos para uma simples lei dizer o que tem que ser e o que não tem que ser. Por isso, é fundamental o nosso papel nos processos eleitorais, nas decisões, né, na hora do voto, que esses candidatos tenham um compromisso com o Sistema Único de Saúde, independente do seu partido, mas tenham um compromisso com o SUS e não com outros, né? Tem muitos que não têm compromisso, né? Depois a gente vai ver, inclusive, aqui. Então, veja, nós conseguimos aprovar isso só em 2016 e tem uma lei complementar, a 141, que também, em 2013, vai falar sobre o que é e o que não é gasto em saúde. Foi quando a gente começou a melhorar um pouco mais em relação a isso. Né? É assim que funciona o financiamento. Vejam, insisto, sempre dizíamos, não é suficiente o dinheiro que a gente está gastando na saúde. Ele é insuficiente para a demanda que a gente tem. É insuficiente. E olha, para quem está há mais tempo também no SUS, deve ter, de alguma forma, participado e visto uma grande mobilização da sociedade civil organizada, feita há uns 6, 7, 5 anos atrás, chamado Movimento Saúde Mais 10. Já ouviram falar? O que era o Movimento Saúde Mais 10? O Movimento Saúde Mais 10 não era outra coisa do que pressionar o governo e o Congresso para aprovar uma lei que diga ao governo federal que ele tem que gastar 10% do seu orçamento anual na área da saúde. Se tem 15 para os municípios, 12 para os governos estaduais, por que não vincular o valor também no governo federal? Esse era o Movimento Mais 10. Foi feito abaixo assinado, foi entregue ao Congresso Nacional. Resumo da história, isso nunca passou, tá? Nunca passou, nunca teve eco no Congresso Nacional. Mas foi uma grande mobilização feita pela sociedade. Porque nós dizíamos, governo federal, não é suficiente que você diga, eu vou gastar tudo que eu gastei ano passado, mais a variação do PIB e da inflação. Esse valor, se a gente for calcular em percentual, ele não chega a 7% do orçamento federal.
E nós queríamos pelo menos 10%, como mínimo 10%, certo? Esse era o caminho, o processo que a gente vinha fazendo para aumentar o recurso na área da saúde. Bom, não quero me estender muito, porque aqui esse tema é meio chato, porque ele é lei, é não sei o que e tal. Eu não vou me demorar muito, mas eu quero falar mais 3 coisas sobre isso, para a gente poder talvez abrir depois e conversar um pouco sobre isso. Veja, várias mudanças têm acontecido em relação a isso. O que o Congresso Nacional fez a partir da emenda constitucional 86, certo? Foi fazer o seguinte, ok? Vamos lá. Nós vamos, então, vincular, fazer uma vinculação do percentual que o governo federal vai gastar na saúde. E aí passou uma lei, essa emenda 86, que diz o seguinte: o governo federal vai gastar, como mínimo, a começar em 2015, como mínimo, vai gastar 13,5%, veja, não é nem 10%, 13,5% do seu orçamento anual. Só que tem um detalhe, a gente vai dizer, nossa, mas não passou 10 e passou 13, melhor ainda. Não, não é melhor ainda, porque sempre tem jogadas, né? O que aconteceu? Inclusive, essa emenda 86 vai ter o seguinte: 2015 vai ser 13,5%, 2016 vai ser 14%, 2017 14,5% e 2018 vai ser 15%. O governo federal também será obrigado a gastar 15% do seu orçamento. Só que essa lei foi muito malandra e diz o seguinte, vírgula, né? O governo federal vai gastar 15% do seu orçamento, vírgula, referente a receita líquida. E aí está a jogada. O que é a receita líquida? Não é a receita bruta, é a receita líquida. O que nós queríamos era que fosse a receita líquida, e não, aliás, que fosse a receita bruta, e não a receita líquida. Veja o seguinte, quando você recebe o teu salário, lá na folha de pagamento tem o valor bruto e o valor líquido, né? Não tem? No canto direito da folhinha lá, sempre tem lá. O bruto é sempre maior do que o líquido, não é? Porque o líquido é o que objetivamente você recebe no teu salário. O bruto é o que custa para a empresa. Que aí ele vai botar o dinheiro um pouco aqui, lá, e enfim. O que acontece quando diz, ó, receita líquida? Significa o seguinte, 13,5% descontado todos os gastos que o governo federal já fez do total que ele arrecadou do ano. Então, por exemplo, ele arrecadou, digamos, sei lá, R$1 bilhão por ano. Só que desses 1 bilhão, 300 milhões ele, sei lá, vai mandar para outro lugar. Então, o líquido não é o bilhão, o líquido é 700 milhões só. Então, é 15% sobre o líquido, portanto, não é 15% sobre o 1 bilhão, e aí seria mais dinheiro. É 15% sobre os 700 milhões. Vocês percebem a jogada? Que, no fundo, se você fizer o cálculo financeiro, essa receita líquida, os 15% da receita líquida, ele é inferior, se você pegar os valores absolutos, ele é inferior à regra anterior, que era tudo que você gastou no passado, mais a variação nominal do PIB. É uma jogada que diz que não, nós estamos atendendo vocês, mas no fundo, levamos um pé na bunda de novo. Essa foi a emenda 86. Ok? Bom, continuando um pouco mais. Para piorar ainda mais, em 2016, com o governo Temer, nós matamos de vez essa questão. Quando foi aprovado, e aí vocês devem estar acompanhando, a emenda da morte, como chamam, né? A famosa emenda constitucional 95. Essa emenda congela, escutem bem, essa é a expressão, congela os gastos públicos por 30 anos. Nada mais e nada menos que 30 anos. Então, faz a conta comigo. 2016, começou a valer em 2018.
2028, 2038, ele termina em 2048. Deixa eu ver, em 2048 eu estarei com quase 90 anos. E essa emenda ainda estará valendo. Eu acho que vocês, né, têm uma boa, uma boa possibilidade de muitos aqui, né, não existirem mais por aqui. E essa emenda vai continuar valendo. Vai continuar congelando. Então, vamos usar um exemplo. Outro dia eu estava escrevendo sobre isso e fiz o seguinte exemplo. Pensa comigo. Você está morando numa casa, certo? Quem mora em casa sabe que casa precisa cuidar sempre, né? É um retoque aqui, é uma reforma aqui, é uma pintura, tem que trocar isso aqui, é a abertura que, sei lá, estragou, cupim comeu um pouco de madeira aqui. Sempre tem que fazer alguma coisa, não é assim uma casa? Apartamento já é um pouco mais duradouro, mas uma casa é assim. Do nada, a Marise decide o seguinte, ó, vou congelar qualquer gasto na minha casa para os próximos 30 anos. Não vai ter absolutamente nada de dinheiro além do que eu já gasto para manter a minha casa nos próximos 30 anos. Certo? Qual é o resultado possível disso, Marise? Imaginem a tua casa daqui a 30 anos sem ter um gasto adicional que o tempo vai exigir. O que o tempo vai exigir? A pintura, né? Vai para o espaço. E como a pintura não é um gasto que você sempre faz, você não vai pintar a casa. As janelas, em 30 anos, tu não vai ter uma janela nova, vai quebrar, cupim vai comer, estragou, vai ter que segurar assim, vai ter vento, chuva e tal, mas você vai ter que segurar porque, enfim, tu não vai gastar e não tem como gastar porque você congelou por 30 anos, certo? Instalação elétrica, né? Volta e meia, dá um choque aqui, cai a luz, a chave, mas você não vai gastar nada, porque não pode gastar em 30 anos. É disso que estamos falando, certo? Congelar os gastos públicos significa dizer o seguinte, nós não vamos botar mais dinheiro na saúde nos próximos 30 anos, e não é só na saúde. E aí o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, utilizaram o orçamento do Ministério da Saúde de 2017 como a referência, ou seja, o congelamento vai ter como referência o orçamento de 2017. Então, a partir de 2017, nos próximos 30 anos, a gente não vai gastar nada. Então, vocês, gente, na saúde, imagine, em 30 anos a gente vai ter muitos medicamentos que hoje nem sonhamos, muitos procedimentos que hoje nem sonhamos, certo? Talvez 5 ou 6 pandemias que a gente não pode nem prever, certo? Nós vamos ter um envelhecimento da população em 30 anos, assim, de forma gigantesca, porque essa tendência agora nós estamos entrando, do ponto de vista demográfico no Brasil, no envelhecimento da população. Isso vai trazer centenas de outras demandas. O próprio sistema vai ter que se reorganizar para atender as pessoas que começam a envelhecer. Vai ter mais gente velha do que jovem daqui a 20, 30 anos, muito mais, e isso vai criar uma pressão no sistema, certo? Vai ter gente se aposentando, misericórdia. Muita gente se aposentando, e nós não vamos poder fazer concurso público, certo? Porque está tudo congelado. Essa é a perversidade da emenda constitucional 95, que vai entrar em debate no período eleitoral agora, e fiquem atentos para saber qual é a postura dos seus candidatos em relação a isso, porque isso é fundamental, isso é estrutural, certo? E aí eu quero ir terminando para dizer o seguinte, se no período anterior inteiro, a gente estava sempre falando de subfinanciamento, ou seja, dinheiro que não era suficiente, agora nós estamos falando de desfinanciamento, certo? Porque vejam, segundo os cálculos, só em 2018, foram 20 bilhões de dinheiro que foram retirados da saúde por conta do congelamento. Aí você vai dizer por quê? Porque, vejam, é o seguinte, diz a lei, 13 não, aliás, 2018 já era para ser 15% da receita líquida. Aí eles foram fazer o cálculo, olha, 15% da receita líquida dá, sei lá, 55 bilhões de reais. Certo? 55 bilhões daria. Bom,
Só que a referência do congelamento de 2017 é de 53 milhões. 53 não. A referência, estou querendo trabalhar com a ideia de 20 bilhões, certo? A referência de 2017 é de 50 milhões. E a receita líquida é de 70 bilhões. Bom, se a referência do congelamento é 50, então vai ficar 50. O que significa, na prática, retirar 20 bilhões da saúde por conta do congelamento. E assim sucessivamente, os cálculos que foram feitos em 30 anos é muita grana que nós vamos deixar de gastar na saúde por conta dessa nova lei fiscal no Brasil que foi aprovada supostamente porque as políticas sociais estavam sendo estavam custando muito caro. Estou falando só da saúde, tem na educação, na moradia, em todas as políticas sociais é assim, né? Se tinha muito dinheiro agora no tempos da emergência, da Covid, né? E de fato teve muita grana para cá e para lá, significa que o Estado tem dinheiro. Tem dinheiro, certo? Ele tem capacidade, ele tem condições de oferecer coisa melhor para nós. E aí, para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós temos um debate importantíssimo para fazer no Brasil, o vídeo trabalhou isso, que é o tema da reforma tributária. Tem vários outros temas que a gente poderia conversar aqui sobre, por exemplo, a forma de financiamento da atenção básica, o novo PENAB, né? Vocês viram lá os blocos de financiamento, enfim, a gente não vai entrar muito nisso, que também é uma perversidade que foi feita. Mas, enfim, nós temos um desafio gigantesco no Brasil, que é o tema da tributação. Gente, se você... Deixa eu ver como é que eu consigo exemplificar. Eu vou sei lá, eu tenho dinheiro e eu preciso fazer uma cirurgia de apendicite. Eu não quero ir no SUS, eu vou direto no hospital, consulto com o médico e ele diz, ó, isso aí vai te custar 1 dia e meio de internação, mais os meus procedimentos, hotelaria, como mínimo tu vai gastar uns 10 mil reais. Mínimo isso, 10 mil reais, fazer uma cirurgia simples, rápida. Eu tenho dinheiro, não tem problema, vou lá e faço. Esse dinheiro que eu gastei, os 10 mil reais, quando eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda, agora, vocês já devem ter feito, né? Vou fazer a minha declaração de imposto de renda e eu tenho que pagar, eu tenho que declarar porque eu recebi mais do que o isento de 1.900, certo? Aí vai lá, a Fazenda faz o cálculo, na declaração de imposto de renda eu tenho que devolver, sei lá, 60 mil reais, 70 mil reais tem que devolver. Tem muita gente que devolve uma quantidade X significativa. Nós aqui não estamos acostumados com isso, porque geralmente é isento, né? Nem sabemos. O que eu faço? Eu pego esses 10 mil reais que eu gastei e lanço na minha declaração de imposto de renda e ele me abate 100% dos 60 mil que eu precisava pagar para o governo federal, para o Ministério da Economia, ficou 50 mil reais. 10 mil reais já tirei aqui. Faço outro cálculo. Quanto me custou meu plano de saúde em 12 meses? Me custou 8 mil reais. Pronto. Desconta lá. 8 mil reais. Já foi para 18 mil reais de desconto dos 60 que eu tinha que pagar, né? Dentista. Eu fiz duas próteses que custam cada um 4 mil reais, mais 8 mil reais. Pega lá aquele negócio, lança e vai reduzindo. Daqui a pouco, outra coisa. Meu filho estuda numa escola privada, 2 mil reais por mês. Faz o cálculo, quanto por ano? 25 mil reais. Perfeito. Menos 25 mil reais. Dos 60 mil que eu, como profissional, empresário, que for, deveria pagar para o Estado, numa ideia de tributação, eu descontei todos. E o que significa isso na prática? Significa que os 10 mil que eu descontei na minha declaração de imposto de renda era para ser do SUS. Porque é imposto que eu tinha que pagar. É disso que estamos falando, certo? O cálculo que é feito é de 10 a 20 bilhões por ano retirado do SUS por essas declarações de imposto de renda em que o cara que tem muito dinheiro quase nunca paga nada, certo? Se o cidadão ganha R$ 2.500 por mês, que já é tributado, porque até 1.900 você está isento, né? Que somado, acho que dá 40 mil reais, até 40 mil reais por ano que você recebe, você não paga imposto. A partir disso, tu paga. Certo?
E paga, pode parcelar, pode pagar à vista, na hora de fazer a declaração de imposto, tem que pagar. Esses caras não pagam porque eles descontam tudo. A pergunta é o seguinte, tchê, eu tenho um golzinho, sei lá, 2003, que tem que pagar IPVA. Só que o cara tem um aviãozinho ali de 2 milhões e ele não paga, ele é isento. Mas o meu golzinho de 15 mil reais tem que pagar IPVA. Certo? É disso que estamos falando. É absurdamente injusta o sistema tributário brasileiro. Se nós queremos resolver estruturalmente as políticas sociais, em particular a saúde, nós precisamos debater seriamente a questão tributária. Não sei se eu sou alguém que fico muito antenado à política, eu gosto muito disso. Então, esses dias atrás, tinham aquelas inserções obrigatórias de propaganda eleitoral nas rádios. Não sei se vocês ouviram. Em geral, as pessoas não prestam atenção no que os candidatos, os políticos falam, né? E aí tinha um partido dizendo lá, atacando exatamente a tributação injusta no Brasil. E a palavra que ele dizia era o seguinte: nossa proposta é que quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. É exatamente isso. É isso que tem que fazer, porque quando eu vou lá no mercado e compro 1 quilo de arroz, Fernando, eu compro 1 quilo de arroz, eu estou pagando 35% de imposto desse 1 quilo de arroz, certo? Eu vou no mercado e faço um rancho, gasto R$ 250 para fazer um rancho, 35% desses 250 é imposto. Só que eu ganho um salário mínimo, 1.200. O que esses 35% comprometem o meu salário mínimo é muito maior do que o cara que ganha 20, 30, 40 mil por mês. O que é 250 ou 34% sobre 250 para um cara que ganha 10, 15 mil por mês? É muito inferior a carga do que eu que ganho 1.200. E paga o mesmo, exatamente o mesmo. Essa é a injustiça da tributação brasileira. Nós, boa parte da nossa tributação está no consumo. E no consumo, até o cara que arrecada, sei lá, R$ 5 na sinaleira, porque é um morador de rua, até ele paga porque ele vai lá comprar um salgadinho depois. Ele paga imposto. Né? Todo mundo paga imposto de forma igual. Se você ganhou, não ganhou, se tu é um milionário, se tu é um endividado, paga exatamente igual. O Estado brasileiro precisa fazer essa diferenciação no lucro, na tributação, no imposto de renda. É ali que tem que fazer a tributação diferenciada. É o que a gente não faz. Se nós... E aí tem outra coisa. Quando forem conversar com seus candidatos a deputado, senador, presidente, o que for, perguntem para eles qual é a postura deles em relação à reforma tributária. Tem uma discussão no Congresso Nacional sobre isso, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. É outra coisa que eles querem fazer. Pergunta para o João Pereira, que é candidato a deputado lá. Ô, João Pereira, vem cá. Eu vou votar em você, mas eu queria saber duas coisas. Qual é a tua posição sobre a emenda 95? Provavelmente o teu candidato nem vai saber o que é isso. Explica para ele. Se você for eleito, eu quero que tu se empenhe em derrubar essa emenda 95. Esse é o compromisso que a gente tem que assumir deles. Tem que trazer desses caras. Porque, senão, a gente vai continuar nessa insuficiência de recurso para a saúde. E eu, para terminar mesmo, eu estava usando o exemplo da casa da Marise, e eu dizia, ó, falta pintura, estragou a janela, e aí a janela entra vento, e aí ela bota, como ela não pode gastar, ela achou um cobertor velho lá e amarra o cobertor ali para segurar o vento para não entrar, certo? É exatamente isso que acontece nas emergências dos nossos hospitais. O que a gente faz lá quando não tem dinheiro? É todo mundo no chão, né? Gente gritando, não tem leito para todo mundo. É disso que estamos falando. Pega o exemplo da casa e bota isso lá no hospital, para vocês perceberem como é que isso funciona. Funciona nessa calamidade que a gente vive e vai piorar por conta desse cenário que a gente tem. Eu queria ter feito essa oficina hoje com um pouco mais de esperança, mas o cenário que a gente vive em relação ao Sistema Único de Saúde, em relação ao SUS e ao financiamento, é isso que eu acabei de falar para vocês. Tem vários outros elementos que a gente não trouxe aqui, mas o cenário é esse. E eu acho que a gente está num momento muito propício para discutir isso, porque, insisto, eu sou alguém que acredito seriamente
seriamente na possibilidade das mudanças via política. Eu não vejo outra alternativa. E para isso a gente tem que escolher um Congresso diferente daqueles que estão comprometidos com o setor privado, com os planos de saúde, enfim, eu fico pensando seriamente, e desculpem se vocês têm algum grau de simpatia com ele. Vocês acham que o Veio da Van, que vai ser o senador de vocês, aliás, está comprometido com o SUS? Vocês acham que ele está comprometido com uma tributação como essa que a gente está conversando aqui? Eu acho que, aliás, ele fala publicamente, tem que fazer isso mesmo, tem que congelar, porque esses caras gastam mal, porque o Estado, olha, eu tenho uma loja aqui que funciona, porque o setor privado funciona. Horroroso. São esses aqui, nós temos 2 candidatos a senador, que provavelmente serão eleitos, um deles, que também é dessa lógica. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é conversar com a sociedade. Esse é o desafio dos conselheiros e lideranças. Né? O nosso papel é conversar com a sociedade sobre esses elementos para que a gente, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, a gente tenha um cenário diferente. Certo? Se hoje não é possível, e acho que não vai ser, e aí volto a insistir, embora eu saiba que a política é muito lenta, mas não tem outra alternativa, gente. É a única saída. É a gente continuar conversando com as pessoas, ampliando, conversa lá no conselho com o seu vizinho, sobre essas coisas que, em geral, as pessoas não querem conversar, mas nós estamos aqui justamente para isso, para a gente ir ampliando essa consciência, essa compreensão de que a gente precisa mudar as coisas, né? A depender das forças políticas que entram e saem, e a democracia é isso mesmo, né? É para cima, para baixo, um que cai, agora ganha, depois volta de novo, enfim. É isso. E o importante é que nesse processo todo a gente vá numa direção de avanço sobre esses temas todos. O vídeo que eu vou publicar ainda agora de noite para vocês, eu posso verificar aqui outro tipo de material, porque o que tem bastante coisa sobre isso, João, só que são muito acadêmicos, assim, tipo, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu tenho esse material aqui, por exemplo, é um livro produzido pelo CEAP. Aqui tem chamado Violações dos Direitos Humanos no Brasil, né? E nós analisamos as violações no contexto da pandemia da Covid-19. E aqui tem um artigo escrito por um assessor parlamentar lá do Congresso Nacional, que discute a vida inteira sobre o tema da saúde. É super importante porque ele traz todo o histórico, os números, enfim. Só que é, assim, um livro acadêmico, entendeu? Que nem sempre é o mais adequado. Então, tem muita coisa na internet sobre isso. Assim, agora, material um pouco mais popular, nós fizemos há 10 anos atrás, nós temos uma cartilha sobre isso há 10 anos atrás, mas ele é completamente ultrapassado já. Se tu for ler, tem muita coisa que não tá lá, entendeu? Essa é um pouco a tarefa do SEAP também, sempre fazer materiais populares para as pessoas poderem, né, acessar e ler. Mas eu vou procurar, João. Eu vou procurar, porque eu sei que tem alguns materiais, João. Eu vou procurar e, na medida que eu for achando, eu vou disponibilizar ali no grupo, provavelmente assim, no formato virtual, que vocês podem também acessar, utilizar. Muito dificilmente os municípios não aplicam isso. Por que eles não dificilmente fazem? Porque o Tribunal de Contas vem em cima deles. Entendeu? Então, como é uma obrigação legal, eles dificilmente vão gastar menos do que isso. Assim, eu desconheço quase municípios que gastam menos, porque o Tribunal de Contas é muito duro em relação a isso. O mais provável, Sandra, e o mais comum ultimamente, como o governo federal cada ano tem gastado menos, os municípios cada vez mais são obrigados a gastar mais do que os 15%, inclusive. A média, por exemplo, aqui de Passo Fundo é 19%. 17, 18, 19, sempre está nessa faixa ali. Então, dificilmente tu vai achar municípios que gastem menos do que 15. O mínimo é 15 e é o que eles vão colocar lá. Pode, eventualmente, haver um cálculo, assim, de coisas que eles botaram lá, que não necessariamente é da saúde, depois eles vão ter que responder no Tribunal de Contas, o próprio Conselho tem que ficar atento a isso e tal, nas prestações de contas. Mas, assim, muito dificilmente vai gastar menos do que isso, porque tem um controle externo sobre a prefeitura. Mas dá uma olhada na prestação de contas do ano anterior, ver como é que está isso. Inclusive, eu acho que tem na internet, o Ministério da Saúde tem um sistema lá que você escolhe o teu município e você sabe na hora, assim, várias coisas, entre eles o percentual. Eu vou ver se eu acho. Eu já tinha uma vez
utilizado isso. Qualquer coisa também eu socializo lá no grupo. Não sei. A resposta, mesmo que ela seja assim muito limitada, no sentido de que não existe outra a não ser essa, é isso que tu acabou de dizer. Eu não vejo muita outra possibilidade além daquilo que tu já produziu, pensando, dizendo, olha, parece que não tem saída, mas isso exige que a gente converse mais, que a gente possa falar um pouco mais. É exatamente isso, assim, sabe? Você vai me dizer assim, olha, pensa no teu vizinho, tua vizinha ali próximo da tua rua. Quantos deles gostariam de conversar contigo sobre isso? Quase ninguém, né? Um que outro, assim, pode estar interessado. Quantos deles estão envolvidos em conselhos, quantos deles vão em conferências e tal? Se você pegar os números absolutos e pensar assim, eu vou para casa e fico em casa também, né? Porque parece que ele não tem efeito, mas se você olhar no macro, Marisa, no macro, a gente vai produzindo coisas, porque o SUS é resultado de um processo que a gente viu, inclusive, na história, mas isso não significa que o Brasil inteiro estava convencido sobre isso. Não, é um grupinho pequeno que no final fez um bom barulho e conseguiu esse negócio, entendeu? E que beneficia todo mundo. Eu converso às vezes aleatoriamente com as pessoas sobre uma coisa e outra e às vezes elas caem a ficha, sabe? Outro dia um cara disse assim para mim: Meu Deus do céu, eu fui no hospital outro dia porque me machuquei, entrei lá, me atenderam. Cara, ele disse, eu não sabia que o SUS era tudo isso, ele me falou. Aí, quando eu saí, eu não gastei um centavo. Ele disse, eles pagaram tudo. Ele estava meio assustado, assim. Eles pagaram tudo. Ele disse, e olha que a gente só fala mal do SUS depois dessa, sabe? Parece que é um negócio que... Então, assim, a gente vai fazendo na sociologia e na política, o que a gente chama de... A gente vai ampliando a correlação de forças. E o que é correlação de forças? É a gente ampliar o nosso escopo de gente, de relações, de articulações que convergem conosco sobre essas ideias. Então, por exemplo, a gente pode estar completamente decepcionado, mas veja, nós estamos aqui uma quinta-feira à noite, a pastoral chamando isso. Olha, isso é fantástico. Marini, no Rio Grande do Sul não tem isso. No Paraná não tem isso. Eu desconheço, e olha que a gente conhece quase de todos os estados, porque tem uma articulação com a própria CNBB, inclusive, mas o fato da igreja fazer isso, da pastoral estar fazendo isso, é parte do processo, Marisa, de que a gente vai ampliando isso, ele proporciona isso para nós. Então, eu sou da ideia de que, embora a gente tenha retrocessos, nós também temos avanços, e os avanços, eles são muito limitados, eles são demorados. Eu fico pensando assim, que talvez tenho duas filhas, as minhas filhas se inspirem no pai e de alguma forma também militem, além da sua vida profissional. Façam uma militância, entendeu? E elas vão influenciando outras e a gente vai ampliando. Eu tenho uma visão positiva sobre o processo da sociedade, embora a gente às vezes se decepcione profundamente, mas eu acho que a gente vai fazendo isso. Por isso, nós temos que sempre utilizar todas as ferramentas disponíveis. E neste caso das políticas públicas, a ferramenta da política, Marisa, ela é central, porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Infelizmente, talvez, não tem outra opção. Nós literalmente não temos outra opção na democracia a não ser fazer pela política. Não tem. Simplesmente não tem. A gente pode odiar, não gostar e tudo mais, mas não tem outra forma de fazer a não ser na política. Os prefeitos vão mudar, os vereadores vão mudar de 4 em 4 anos, os governadores, os senadores, os presidentes, os deputados, e é essa a disputa. E vamos disputar para botar gente nossa, que defende o SUS, que consiga isso aqui. Bom, não é possível, entrou um, ótimo, entrou um, daqui a pouco vai entrar 5, perfeito, vamos mudar a lei então, já que tem 5 agora, sabe? Porque foi assim que a gente fez. Foi assim que a gente conseguiu essa da emenda 29 que eu falei para vocês. Só foi possível regulamentar 16 anos depois, porque finalmente, 16 anos depois, nós conseguimos ter uma certa maioria lá dentro que dialoga com a ideia da necessidade de regulamentar e foi regulamentado. Demorou muito, mas saiu, entendeu? Então é isso. Assim, eu vou dizer o seguinte, Marisa, eu acredito muito na possibilidade,
talvez já na próxima legislatura, e aí vai depender muito de como a gente vota, nós derrubarmos essa emenda 95. Não dá para ficar 30 anos sem pintar a casa. Penso assim, ó, Marise, Jorge, né? Porque a gente tem um dom, né? Vocês podem ver que eu quase não falo no encontro, porque eu não tenho esse conhecimento para poder falar. Mas eu já tenho a facilidade para fazer uma articulação, entende? Eu me sinto assim que eu gosto de fazer isso, fazer essa mediação. Então, de repente, aqui pessoas que estão ouvindo não têm esse dom para falar, não têm esse conhecimento. Mas se tiver, né, esse dom para fazer uma articulação no grupo, com os conselheiros, na comunidade, né, na entidade que participa, ela pode fazer essa articulação, fazer esses contatos e convidar um palestrante, como nós fizemos da pastoral. Nós convidar um palestrante para dar, né, essa formação para outros, né? Então, é possível, qualquer pessoa que está se preparando aqui, que está tendo esse conhecimento, de multiplicar esse conhecimento, né? Fazendo, ajudando nessa parte de articulação. Foi fácil? Não foi fácil. Foi mais de mês fazendo contato com a Secretaria de Saúde, tentando conseguir telefone dos conselheiros, telefone do próprio conselho, da Secretaria da Saúde, para poder juntar esse pessoal aqui. Tu vê, nesse grupo aqui tem provavelmente mais de 40 pessoas, né? E aí, nesse momento aqui, nós estamos com 16 pessoas participando, incluindo eu e o Jorge, né? Então, mas são essas pessoas que, de repente, vão ajudar a multiplicar esse conhecimento, né? Então, se cada um que estiver aqui fizer um pouquinho, vai ser bastante, né? Para mais pessoas também ajudarem, né, nessa defesa do SUS aí, né? E aí, talvez aproveitando, Maria, o meu colega sempre dizia assim, nós não estamos em tempo de salas cheias. E o que significa isso? Significa o seguinte, assim, nós já tivemos épocas no Brasil em que nós enchíamos a sala de gente, novas lideranças, mobilização, muita gente. Hoje não é assim. Não é mais, né? Então, é um trabalho nosso entender o momento que a gente vive. Eu vou dizer o seguinte, assim, nas formações que a gente faz, começa com 30 pessoas e termina com 10, 12. É assim mesmo, sabe? E nós não estamos preocupados com isso, porque sabemos que o cenário é difícil, é assim mesmo. Mas esses 10, 15 que ficam são fundamentais. Importantíssimo isso, né? Porque é ali que tu vai, de novo, conseguir ampliar um pouco isso. Então, o tempo é de crise? É de crise, sim, com certeza. Mas também é tempo de novas iniciativas que têm aparecido por aí, facilitando esse tipo de diálogo que a gente tem, por exemplo. O Fernando diz aqui que quer adquirir os livros publicados pelo Conselho Nacional de Saúde. Na verdade, Fernando, o Conselho Nacional não vende livros. Todas as produções, publicações que o Conselho Nacional faz são todos gratuitos. Então, teria que ver qual deles que tu tem interesse e pode conversar comigo ou talvez o próprio Conselho Nacional tenha um contato lá que eu posso ver se está disponível, a gente pode mandar, alguma coisa assim. Eu tenho uma pessoa de contato lá que pode ver para mim. Também tem alguns materiais no próprio site do CEAP que vocês podem baixar, cartilhas e tal, e Mariane, eventualmente a gente talvez pode conversar também para encaminhar para ti algumas cartilhas impressas que a gente tem, e aí quando vocês puderem, distribuem para as pessoas por aí. Antes da alteração que a Kátia estava falando, o financiamento da saúde do governo federal para os municípios era dessa forma. Então, vinha um recurso para atenção básica, um outro recurso para média e alta complexidade, um outro recurso para vigilância e saúde, assistência farmacêutica, gestão e investimento. Eram 6 blocos de financiamento, né? O que eles fizeram agora? É o que a Kátia estava perguntando. Eles tiraram todos esses primeiros 4 que estão aqui, ou seja, atenção básica, média e alta, vigilância, assistência e assistência. Gestão também saiu. Saíram esses 5 e ficou custeio, que não está aqui, e esse último aqui que é investimento. Certo? Isso foi o que fizeram com a reformulação. Qual é o problema disso? Que aí a tua pergunta é ótima, Kátia. Aqui tem uma discussão, um debate sobre aquilo que a gente conversou nos encontros anteriores, sobre a concepção de saúde.
esses blocos de financiamento dizem o seguinte, assim, olha, nós vamos mandar para atenção básica. Nós vamos mandar 10 mil reais para atenção básica. Você só pode gastar na atenção básica. Não pode gastar outra coisa. Ou seja, os 10 mil que tu recebe na prefeitura, tu não vai lá fazer, tu não vai lá pintar a unidade básica de saúde. Porque não é para pintar a unidade básica de saúde, é para, sei lá, fazer outra coisa. Né? O que vem para vigilância é para vigilância em saúde, não é para fazer investimento, certo? Qual é a lógica? Qual era a lógica desses blocos de financiamento? A lógica era você pegar todas as áreas da saúde e, veja, o financiamento tem que induzir a política de saúde. Isso é muito importante. Ele tem que induzir. Para onde ele tem que induzir? Ele tem que induzir, e essa é a premissa dos blocos de financiamento. Esse dinheiro que vem carimbado, como a gente diz, ele tem que induzir para que os gestores possam fazer a atenção básica dentro das suas totalidade de áreas, né? Vigilância, atenção básica, custeio, gestão, que é muito importante, enfim, esses 6 blocos têm a ver com o todo da responsabilidade da prefeitura na atenção básica. Então, esse é o papel do financiamento, induzir. Eu sou um gestor que eu só quero construir obras, mas o financiamento não vai me permitir fazer isso, porque isso é nocivo à ideia da saúde. Não adianta só fazer obras, né? Você tem que fazer tem que fazer prevenção. Tem que fazer campanhas de prevenção. Mas como eu sou um cara que só quero pintar e mostrar que eu fiz muita coisa, eu não vou fazer prevenção, porque isso nem aparece. Mas o financiamento tem que ter a capacidade de me induzir, me levar para ampliar a cobertura da atenção básica, melhorar a cobertura da atenção básica. Se você tira tudo isso, Kátia, só fica custeio e investimento. O que é custeio? Tudo aquilo que eu preciso para a secretaria funcionar e tudo mais, né? Custeio, do dia a dia. E investimento. O que é investimento? Olha, eu vou ampliar, vou construir mais uma unidade básica de saúde, eu vou abrir mais um centro odontológico, eu preciso comprar máquinas para isso, isso é investimento, eu preciso comprar coisas. Como é que eu vou induzir gestão, para melhorar a gestão da saúde? Como é que eu vou induzir para fazer campanhas de prevenção, se eu não sou mais obrigado a fazer isso? Provavelmente eu não vou fazer mais, eu vou fazer pouquíssimo, né? Até o gestor se convencer que é importante fazer campanha de prevenção da HIV/AIDS no mês de abril, por exemplo, no abril vermelho, alguma coisa assim, ou prevenção de câncer e tal, olha, ele vai dizer, olha, ao invés de gastar 10 mil reais para fazer essa campanha, eu vou pintar a unidade básica de saúde, que é melhor. Né? As pessoas do bairro vão adorar. Agora, o outro, vocês vão ficar conversando com gente que anda de carro por aí para entregar um papelzinho. Eu não quero isso, entendeu? Então, essa é a eu ia usar uma expressão meio inadequada aqui, mas essa é a perversidade das mudanças, Kátia. E essas mudanças todas, elas aconteceram sem nenhum diálogo com o controle social. O governo federal nunca dialogou com nada. Simplesmente baixou de lá, de cima para baixo e foi. E essa é a realidade. Bom, como a gente, como controle social, vai fazer o controle dentro daquilo que está previsto nesses 2 blocos? Não tem o que fazer, né? Agora, a nossa tarefa deveria ser, considerando essa premissa que eu falei antes, da indução do investimento, do dinheiro, para ampliar e melhorar a cobertura, a nossa premissa tem que ser essa, ou seja, no diálogo com a prefeitura, com a gestão, dizer o seguinte, olha, você não está gastando em prevenção, você não está fazendo gestão de saúde, é importante, essa é um pouco a nossa tarefa também, né? Sabendo que eles são só obrigados a fazer essas 2 coisas, no diálogo e no nosso exercício de pressionar os gestores, tentar contribuir para que, ou tentar convencer eles a fazerem aquilo que deve ser feito na nossa concepção. É um pouco o que acontece hoje em dia, né? Claro que por causa da pandemia, tudo atrasou, as dinâmicas foram diferentes, mas você tocou numa questão importante, que é o tema dos funcionários, né? A gente já falou isso antes. Ou você tem pessoas concursadas, por isso que o concurso público é muito importante, portanto, com isso você consegue fazer com que as pessoas fiquem nessas funções, do que você ter uma empresa que contrata a gente e cada 2, 3 meses vai mudando e vai trazendo e vai mudando, porque sai, porque não sei o quê, porque vai para outro lado, porque paga mal, porque tem pouco salário, enfim.
Então, isso é muito importante, é fundamental, assim, que cada um, dentro da sua especificidade, da sua formação, façam o concurso público e sejam fixados nesses lugares, de modo que a gente possa qualificar o serviço que é oferecido para a população. Isso é muito importante. Mais ainda em se tratando da atenção básica. Então, é importante que haja concurso público para o agente municipal de saúde, agente de saúde, né? Para os profissionais da enfermagem, para o médico, que sempre é mais difícil, enfim, de modo que você tenha essa capacidade de atender a demanda e, mais do que isso, atender com qualidade e resolutividade, que a gente fala, né? Porque é isso, né? Senão, você é um exemplo disso. Você foi lá, pessoas não sabiam direito o que estavam fazendo lá, mudou e tal. Talvez se tivesse outro alguém com mais experiência pudesse te ajudar melhor e tal. E aí, a consequência, Arlete, que é o tema do financiamento, a consequência disso é o seguinte: eu vou no privado. Eu vou no privado. Então, lembrem, eu falei nas etapas anteriores, é muito legal para o setor privado que o sistema não funcione, justamente por isso. Porque se o sistema não funciona, eles sabem que você vai lá. E eles ganham dinheiro com o não funcionamento adequado do sistema. Por isso que no encontro anterior a gente disse o seguinte, e por isso a gente começou o nosso curso falando de conceito de saúde e concepção de Estado. No financiamento é a mesma coisa. Qual é a concepção de Estado que esse povo tem? A depender disso, eles vão botar dinheiro ou vão tirar dinheiro, né? Porque vão achar que isso aqui não é direito das pessoas. E é um pouco isso que a gente está vivendo hoje em dia. E isso tudo perpassa a forma como a gente organiza o sistema tem a ver com a concepção de saúde que os gestores tenham, né? A forma como a gente financia a saúde tem a ver com essa concepção, ela tem um elemento estrutural, a concepção. Ela é que define como a gente vê. Se eu tenho certeza que é direito das pessoas, eu vou ter que fazer reforma tributária, vou ter que botar mais dinheiro aqui. Tem outra conversa, não tem meio termo. Agora, se eu acho que isso aí é mimimi das pessoas que querem tudo de graça, como alguns dizem, eu não vou botar dinheiro, vou botar para outra coisa o dinheiro, e que as pessoas se virem. Ou no máximo eu vou dar alguma coisinha para eles, que é o que muitos gestores hoje em dia defendem. E o setor privado, como eu disse, adora isso, porque quanto menos funciona o SUS, eles ganham mais. A gente só agradece a participação de todos, né, Jorge, sua participação aí, teu empenho aí, né, nessa formação que é muito importante para todos nós. Estamos para isso.